Essa não é apenas a história de uma guerra. É a história de um mundo que enlouqueceu. Uma geração inteira foi dizimada. Impérios ruíram. Novos monstros surgiram. E tudo isso começou com um tiro. O ano é 1914. A Europa está no auge do seu poder. As cidades crescem, os trens correm a vapor, as fábricas não param, a ciência avança, a eletricidade começa a iluminar as noites e os impérios parecem inabaláveis. Mas essa aparente prosperidade esconde rachaduras profundas. Enquanto os líderes brindam com champanhe, uma rede invisível de alianças militares se forma, costurada por desconfiança, ambição e medo. Uma faísca em qualquer ponto do continente seria suficiente para incendiar tudo. 5 grandes impérios dividem o mapa europeu, cada um com sua cultura, seus conflitos internos e seus inimigos. O Império Austro-Húngaro, frágil e multicultural. A Alemanha, jovem, industrial e faminta por prestígio. A Rússia, enorme e instável, à beira de uma revolução. A Grã-Bretanha, dona dos mares. E o Império Otomano, enfraquecido, tentando se manter de pé. Nacionalismos fervem. Povos querem liberdade. Outros querem domínio. A corrida armamentista acelera. Canhões, rifles, navios, tudo está sendo produzido como se uma guerra fosse inevitável. O mundo não sabia, mas estava caminhando para o maior colapso de sua história até então. E tudo o que faltava era um estopim. Era 28 de junho de 1914, um domingo. Sarajevo acordava sob o sol, com cheiro de verão e tensão no ar. O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, chegava à cidade com sua esposa, Sofia. Era uma visita oficial, mas também uma provocação. A Bósnia, recém-anexada pelo Império Austro-Húngaro, era um caldeirão fervente de nacionalismo. Muitos ali se sentiam sérvios, não austro-húngaros. O ódio ao domínio imperial crescia como pólvora perto do fogo. Entre os grupos radicais, um se destacava: a organização secreta conhecida como Mão Negra. Jovens nacionalistas, dispostos a matar e morrer por uma ideia: a unificação dos eslavos do sul. Entre eles, um nome que marcaria a história: Gavrilo Princip. 19 anos. Frágil, doente, idealista, mas determinado. Naquela manhã, o comboio real desfilava pelas ruas de Sarajevo. O primeiro ataque falhou. Uma bomba foi lançada, mas errou o alvo. Franz Ferdinand seguiu em frente, talvez acreditando que o pior havia passado. Mas não havia passado. Horas depois, por coincidência ou destino, o carro da família real parou em frente a uma cafeteria, onde Gavrilo Princip estava, a poucos metros, com um revólver no bolso. 2 tiros. Um atravessou o pescoço do arquiduque, outro perfurou o abdômen de Sofia. Ambos morreram minutos depois, dentro do carro. O mundo não sabia, mas tinha acabado de mudar para sempre. O Império Austro-Húngaro exigiu justiça. A Sérvia recusou-se a ser humilhada. Em semanas, as alianças começaram a se mover como peças de dominó. Alemanha, Rússia, França, Reino Unido. Um conflito local se tornou um incêndio global. Quando a guerra começou, muitos acreditavam que ela terminaria em semanas, que bastaria uma vitória rápida, uma demonstração de força. Estavam todos errados. De um lado, a Tríplice Aliança: Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Do outro, a Tríplice Entente: França, Rússia e Reino Unido. Mas à medida que os meses passavam, novos países se envolviam. O mapa europeu se tornava um tabuleiro de alianças, tratados e ressentimentos antigos. Os líderes diziam que estavam defendendo seus povos, mas quem morria eram os jovens. Milhões de soldados, muitos ainda adolescentes, enviados para o fronte com promessas de glória, e a dura realidade das trincheiras. Frio, fome, medo. Trincheiras que mais pareciam valas comuns. Gás mostarda queimando pulmões. Explosões arrancando membros. Nenhuma música patriótica podia encobrir os gritos. Não havia heróis, só ordens. Ordens vindas de longe,
de escritórios confortáveis, de homens que não estavam ali. A guerra era industrial, mecanizada, impessoal. De um lado, impérios tentando manter seu domínio. Do outro, alianças tentando resistir ou se vingar. Mas no fundo, todos estavam perdendo. A guerra, que começou como um conflito europeu, já havia cruzado oceanos, desertos, montanhas e florestas. Quando os Estados Unidos entraram em 1917, a guerra ganhou um novo peso. Era agora, oficialmente, uma guerra mundial. No leste, a Rússia sangrava. A monarquia desabava. O povo, exausto e faminto, derrubava um império secular. A revolução se espalhava e a Rússia deixava o conflito. No Oriente Médio, no norte da África, na Ásia, colônias eram arrastadas para uma guerra que não era sua. Milhares de soldados coloniais morreram em batalhas que jamais entenderam. E os impérios europeus usaram e abusaram desses povos como peças descartáveis. Enquanto isso, em casa, as fábricas não paravam. A guerra era também uma batalha de produção, de armas, munição, alimento. Com os homens no fronte, foram as mulheres que ocuparam os espaços. Nas fábricas, nos escritórios, nas ruas, pela primeira vez em massa, elas assumiram o papel de sustentar o país. Mas o preço era alto. Faltava comida, faltava trabalho, faltava esperança. Famílias destruídas, crianças sem pais, ruas silenciosas. A guerra não ficou nas trincheiras. Ela explodiu dentro das casas, das fábricas, das escolas e das ruas. E quanto mais avançava, menos alguém sabia como ou se ela podia parar. Em 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã, os canhões finalmente silenciaram. O armistício foi assinado. A Primeira Guerra Mundial havia terminado. Ou pelo menos era isso que todos queriam acreditar. Mas como encerrar algo que havia matado tanto, destruído tanto, deixado feridas tão profundas? A guerra acabou, mas o trauma, a dor, a revolta ficaram. Em 1919, o Tratado de Versalhes foi assinado. A Alemanha foi responsabilizada, humilhada, forçada a pagar reparações gigantescas. Territórios foram perdidos, o exército foi limitado, o orgulho foi esmagado. Muitos comemoraram, mas alguns alertaram: essa paz é apenas o prelúdio de uma nova guerra. E estavam certos. O historiador Eric Hobsbawm chamou esse momento de o fim da era do ouro da Europa. Outros viram no tratado uma injustiça que alimentaria o extremismo. O mundo saiu da guerra com cicatrizes visíveis e outras invisíveis. A fé no progresso, na ciência, na razão, foi abalada. A geração que sobreviveu voltou para casa diferente. Alguns mutilados, outros sem alma. Impérios desmoronaram. A geografia da Europa foi redesenhada. E nas entrelinhas da paz, nasciam as sementes da próxima catástrofe. Não foi o fim de uma guerra, foi o começo de um novo ciclo de destruição. E o mundo nunca mais foi o mesmo. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas sobre batalhas, estratégias ou mapas redesenhados. Ela foi sobre decisões tomadas por poucos, que custaram a vida de muitos. Foi sobre o que acontece quando o orgulho fala mais alto que a razão, quando ideologias cegam a empatia, quando a política vira pólvora e a juventude vira carne de canhão. Milhões morreram, mas tantos outros voltaram diferentes. Se voltaram. E quem sobreviveu precisou reaprender a viver. Nas ruínas, nos velórios, no silêncio depois do disparo final. A guerra não termina com um tratado. Ela continua nas cicatrizes, nas gerações seguintes, nas perguntas sem resposta. E talvez a mais importante delas seja: como evitamos fazer tudo de novo? Você pode escolher seu lado, mas antes, ouça todos os lados. Entenda a história inteira, porque o passado não está morto. Ele nunca morreu. Ele ainda respira dentro de nós.